A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Tudo bem, povo de Deus? Hoje, com alegria, mais uma vez, estou aqui para meditar na palavra do nosso Senhor, junto com cada um de vocês, entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje, essa mensagem eu intitulei como Ouçam as palavras de Jesus. Ouçam as palavras de Jesus. Porque elas são importantes para nós, é a nossa direção, é nosso caminho, o nosso viver, é a nossa vida eterna junto dele, do Pai e do Espírito Santo. Todos querem viver uma vida que agrade a Deus e que, ao mesmo tempo, seja bem estruturada, cheia de bênçãos e longe dos problemas e destruição. É isso que nós queremos sempre para nós. Mas para isso temos que obedecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, devemos fazer o que o Pai nos pede, o que está na palavra dele, nos orientando. Ele é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, mas ainda assim, ele espera que façamos a nossa parte. Que é o que está em 1 Coríntios 3,9, né, que dá um entendimento de, pois nós somos cooperadores de Deus. Diante disso, Jesus nos ensina que a pessoa que edifica a sua casa sobre a areia, sem alicerce, ou seja, sem trabalho duro, sem dedicação e cuidado necessário, mais cedo ou mais tarde irá colher uma grande ruína. Vamos ver o que está em Lucas 6,49, que nos diz sobre isso. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, se ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, nós não temos base para estar fortalecido, buscar evitar os problemas, sair bem de todos os problemas. Eu deixo, tanto para mim também quanto para você, duas perguntas aqui sobre esse assunto. Seria, e como não ser essa pessoa fracassada? A outra, como evitar uma vida arruinada, cheia de fracasso e destruição? Então, essas duas perguntas servem para nós estar meditando sobre isso, sobre esse tema de ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Cristo. Vamos pegar o ensinamento de Cristo em duas passagens para nos mostrar que devemos estar ouvindo, pedir a Deus que tenhamos ouvidos abertos, os ouvidos espirituais abertos o tempo todo, para que possamos falar, que Cristo ainda fala conosco, não só o que ele deixou nas Escrituras Sagradas, ele está aqui nos ajudando, porque a palavra diz que ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então ele está hoje também nos ajudando. A primeira seria, ouça o que Jesus tem a dizer. É que está em Lucas 6, 47 e 48, que diz, eu lhes mostrarei a que se compara aquele a quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então, isso que Jesus está querendo dizer para nós, que se nós formos a ele, buscá-lo, ouvir o que ele tem direcionado para nós, pode vir o que for. Podemos até balançar, como se diz, né? Mas não caímos, porque ele está conosco, está nos fortalecendo, estamos com a base nele. Isso é o que é importante, porque a gente está ouvindo a palavra de Cristo. Ouvir o que Jesus tem para dizer é muito mais do que simplesmente escutar. Ouvir Jesus é dar o valor a cada palavra dita por ele. Dar o valor a cada palavra dita por ele. Estudar e meditar em tudo que ele diz. É preciso entender e absorver o que ele quis dizer com as suas palavras. Devemos absorver tudo isso que ele quis, buscar entendimento sobre tudo isso com as palavras dele. O salmista nos dá um exemplo claro disso. Está em Salmo 1, versículo 2, que diz, antes, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa medite dia e noite. Okay? Então devemos estar focados na lei
de Deus, meditar nela dia e noite, dar sempre ela como base para tudo que formos fazer. E agora deixo umas perguntas para você, também serve para mim. Eu também preciso também de estar meditando também nessas perguntas, que seriam: diante disso, você acha que realmente tem ouvido as palavras de Jesus? Outra: o que você tem feito para ouvir as palavras dele e conhecê-las mais profundas? Outra: você tem se esforçado para que as palavras de Jesus façam parte do seu dia a dia? Depois de responder essas perguntas, vamos para um outro ponto, né, que seria: coloque em prática o que você ouviu. Devemos colocar em prática o que nós ouvimos de Cristo. Vamos entender melhor sobre isso. Entender as palavras de Jesus é guardá-las no coração. No coração. É um passo importante para conquistar uma vida abençoada e bem estruturada, mas não é o único passo. Agora é preciso sair da teoria e começar a praticar tudo aquilo que você ouviu dele. Para isso, é preciso de coragem para renunciar aos desejos da carne e começar a praticar a vontade de Deus. Essa é uma coisa complicada para nós, né? Lutar contra a nossa carne. Mas temos que fazer, porque somente assim conseguimos dar ouvido à palavra de Deus, ouvir a direção que Cristo tem para nós. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é necessário, temos que fazer. E Cristo está aí, o Espírito Santo está aí para nos ajudar a sair dessa dificuldade, lutar contra a nossa carne. E é exatamente nesse momento que começamos a falhar. Isso porque, em algumas situações, não queremos dar o braço a torcer. Nós, às vezes, não queremos falar, não é assim, arruma desculpa de um lado ou de outro e não tenta disfarçar. Isso quando não estamos firmes na palavra de Deus. Mas mesmo firme, é um pouco difícil. Nós temos que lutar o tempo todo contra a nossa carne. Por exemplo, que está em Mateus 5:44, as palavras de Jesus nos diz: ame os seus inimigos, olhem por aqueles que vos perseguem. Isso é fácil? Não é. Nós queremos, como dizemos, é deixar de lado, larga para lá, deixa de se virar, mas não é essa a direção de Cristo para nós. Então essa é uma parte que temos que lutar contra a nossa carne, amar os nossos inimigos. Hoje em dia, como tem a palavra, fala que o amor vai esfriar no final dos tempos. O amigo já está difícil de estar amando, ainda mais o inimigo, mas é uma ordenança de Cristo para nós. Temos que fazer, temos que quebrar essa coisa ruim em nós e amarmos os nossos inimigos, as pessoas que nos perseguem. Nós escutamos isso, aprendemos isso, sabemos disso, mas será que cumprimos isso? Não é fácil, como eu já falei, ouvimos muito isso falar, a gente lê isso na Escritura Sagrada, mas essa hora a carne tenta falar mais alto. Nós temos que controlar, não deixar ela falar mais alto e fazer o que Cristo está pedindo. Ame os seus inimigos, olhem por eles, pelos que te perseguem. Não é fácil, volto a falar de novo, mas temos que fazer. A resposta para essas perguntas separa aqueles que constroem suas casas em alicerces firmes daqueles que constroem em qualquer terreno, só para não ter muito trabalho. Quem não se dispõe a ouvir e praticar a palavra de Jesus sofrerá muitas ruínas em sua vida. Então, realmente, a gente vê na Escritura, se a gente está fora desse caminho, realmente é sofrimento. Nele nós temos também um pouco de dificuldade, porque Cristo falou que teremos aflições, teremos dificuldades para passar durante esse período, mas Ele está conosco, essa é a nossa proteção. É isso que nos dá o alívio, porque estamos ouvindo a palavra dele. Então, deixe essa mensagem para você hoje, possa estar meditando realmente sobre tudo isso, analise as perguntas que eu fiz realmente, isso também, como volto a falar, serve para mim também, se realmente nós estamos ouvindo ou estamos escutando a palavra de Deus. Faça que possamos ouvir, meditar e decidir caminhar conforme a palavra de Deus. Isso é que é importante para nossas vidas.
Deixo um forte abraço no seu coração e te aguardo na próxima mensagem. Um forte abraço, que Jesus te abençoe.